terminamos a semana passada o capítulo 12, né? Abordando aqui um aspecto mais espiritual. Ficou alguma dúvida, pergunta, questionamento? Só para relembrar, né, essa ação do Espírito Santo na nossa vida, da maneira como Deus planejou, ela está intimamente ligada com essa ideia do corpo de Cristo, né? O Espírito Santo se manifestando na vida de cada um, como corpo, cada um fazendo a sua parte, né? E se completando, né? Mutuamente. Tanto que no capítulo 12 mesmo ele dá essa ideia da unidade dos membros do corpo, né? Que o nosso corpo, que cada membro do nosso corpo tem uma função diferente, mas ela contribui. Eu só fiquei assim, eu tenho a sensação de que às vezes as pessoas nem têm noção do dom que elas têm, né? Parece que sim. Não, você sabe qual que é o dom? Eu sei qual que é o seu dom, hospitaleiro, sei lá. Mas não é, não tem. Será que todo mundo tem um dom visível? Então, a palavra de Deus diz que ele dá o dom a cada um, o dom se manifesta a cada um para o que for útil, né? E na medida que ele quer. Então é difícil a gente estabelecer um dom e fechar, né? Porque É que tem algumas pessoas que são super visíveis, assim, sei lá, você, o Marcos, o Ed, tem, sei lá, parece uma função lá no reino de Deus, certa? Então, mas eu acho que a gente não pode se prender a isso. Quer dizer, a gente deve utilizar o nosso dom em amor, mas ser aberto, né, ao que Deus nos usar. É lógico que se eu tenho um talento, se Deus me deu, Deus deu a cada um de nós um talento diferente, né, e a gente está com ele adormecido, às vezes está com ele adormecido também. Tem uns que estão com ele adormecido. Então é isso, é se perguntar, né? Falar, poxa, Senhor, aonde que eu posso ser? Como que o Senhor quer manifestar o seu dom na minha vida? De que maneira? Né? Em que momento? Como? A gente está atento a isso. Não perder as oportunidades que Deus mesmo nos dá. Para mim esse negócio de dom espiritual é muito forte, porque para mim é muito claro, porque a partir do momento que eu me converti aí, esse negócio de se preocupar com as crianças e tal, putz, foi assim, de um dia para o outro, assim, que eu não tinha nem nada e, putz, ficou uma coisa muito forte, né? Então eu identifico muito claramente isso. Assim. É engraçado até que um dia a gente estava num outro pequeno grupo lá e a gente estava conversando sobre isso, né? Eu falei isso, a mãe falou, mas será que isso é um dom? Né? Eu falei, deve ser, porque eu não vejo tantas pessoas assim que tem isso, né? E eu acho que dom é mais ou menos isso, né? Uma coisa que você faz meio que naturalmente e que não é todo mundo que tem isso, né? Eu acho que essa é a beleza, né, da manifestação dos dons, porque assim como no corpo, né, nem todo mundo tem a mesma função, não é mesmo? Cada um tem a sua função diferente dentro do corpo. É isso que a gente tem que entender, esse coletivo, né? Quer dizer, que não é uma coisa, a sua ação é individual, mas ela está abrangendo o corpo. Eu acho que o dom é isso. Por isso que essas manifestações do dom espiritual, como se fala isso nas igrejas, né, tem que tomar cuidado para ver se não é uma coisa personalista. Tá se voltando para a própria pessoa
faz dom que tem um determinado caminho. Porque não é essa a intenção do Espírito. A intenção é que Deus seja glorificado, que o corpo seja abastecido com os dons, né? E esse dom sendo distribuído na medida da necessidade. É o que a gente já conversou outras vezes. Esse você está aplicando o seu dom, que você entende por dom, esse seu carisma pelas crianças, né? pelo trabalho social, pela obra social. Mas nada impede que você tenha o dom, Deus te dê também o dom da palavra no momento que você precisa usar da palavra, o dom de cura, o dom da oração, enfim. Cada e sozinho só também não faz verão. O teu dom desperta os outros. O dom dos outros. Vamos dizer, você teve o dom de visualizar ou de perceber, mas as outras pessoas que fazem parte do teu grupo para cuidar também estão ali. Estão com o seu. Estavam com o seu dom adormecido e despertou. Então, aí nós vamos saindo desse assunto de dons, ele termina o texto dizendo que a gente deve procurar com zelo os melhores dons, e eu lhes mostrarei um caminho mais excelente. Que caminho é esse? Aqui, aí ele vai para o capítulo 13, aqui, onde ele fala do amor. Que não adianta ter dom, não adianta ter nada, ser um religioso, não adianta nada se você não tiver amor. E esse capítulo é uma das poesias mais lindas que tem, que tratam do amor, mas por trás disso tem algo muito mais extraordinário. Então vamos ler, e aí depois a gente comenta um pouco sobre isso. Então, o Paulo diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte nós conhecemos, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora nós vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor, estas três, mas a maior destas é o amor. Então, por trás dessa poesia bonita, né, que define assim, os traços do amor, Paulo está encerrando aqui ele está costurando, exatamente, boa palavra. Tudo aquilo que ele já falou desde o começo dessa carta, né, ele está, porque esse exemplo, eles
tinham lá problemas, vários tipos de problemas, né? Desde de discórdia entre eles, por questões de liderança, de quem eles seguiriam, não, problemas de imoralidade, enfim, uma série de problemas que ele vai costurando, dizendo, olha, vocês são uma comunidade de amor, vocês são uma comunidade do amor. E ele encerra aqui, quando ele fala dos dons, falando, olha, não importa, né, você pode ser o cara mais religioso, está dentro tanto dos padrões de comportamento, tudo perfeitinho, mas se não tiver amor, nada disso valerá. E por trás dessa poesia bonita eu vejo, e é lógico que se a própria palavra, né, se o próprio Deus ele se manifesta como amor, né, porque Deus é amor, então quando a gente lê esse texto a gente está vendo um retrato do próprio Deus, com todos os atributos que o amor ele invoca. A gente vê isso na pessoa de Deus. E mais do que isso, ou sobre isso, né, sobre esse amor, sobre esse convite a nós sermos amáveis como Deus é, né, com todas essas características aqui, isso só é possível se nós de fato estivermos imersos em Deus. Se eu não tiver comunhão com Deus, eu nunca vou chegar a esse padrão de amor que ele está falando aqui. Concorda? Porque sempre vai ser alguma coisa. E aqui ele dá um retrato disso, que agora a gente não consegue enxergar isso perfeitamente. A gente tenta, né, ou procura imitar a Deus, ou procura conhecer a Deus, né? Mas nós somos limitados, a gente não consegue, porque é como se tivesse tem uma versão americana desse texto que diz que é o fog, né? Nós estamos olhando como se numa neblina, a gente não consegue distinguir a fisionomia, no caso de Deus, né? Como se a gente tivesse ainda. Mas vai chegar o tempo em que essa neblina vai se dissipar e a gente vai estar face a face com o Senhor, né? E a gente vai perceber completamente todas as dimensões como que é esse amor que a gente procura de fato imitar, mas a gente percebe, lendo isso aqui, que às vezes em alguns desses itens aqui nós pisamos na bola, né? A gente não consegue ser tão 100%. Mas então, o que eu entendo aqui é que esse convite que Paulo nos faz para nós imergirmos em Deus. E na prática, o que significa isso? Na prática, eu acho que significa ter intimidade com Deus. Como? Uma das ideias, como é que a gente tem comunhão com uma pessoa, intimidade com uma pessoa? Pela intimidade, pelo conhecimento dessa pessoa, certo? Você não... Então, na prática, vamos dizer, conhecer a Bíblia. Na prática é conhecer a palavra, conhecer aquilo que se revela, onde nós temos a revelação de Deus, na palavra, né? É o nosso padrão de revelação de Deus. À medida que eu conheço a Deus pela palavra, lembro lá do Salmo 1, que fala, né, que o meu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei eu medito de dia e de noite, né? Essa referência ela se dá, eu acredito, né? Não é um fanatismo, vou meditar na palavra de Deus dia e noite, mas é buscando o relacionamento tão íntimo que eu, dia e noite, eu vou estar imergido em
Deus, na palavra dele, nos princípios dele, desejando isso. Então eu creio que é assim. Oração. E também pela oração. Mas eu não sei quantas vezes você já... Por exemplo, você vai viajar para Taubaté. Como que é a sua viagem? O que você vai pensando no caminho? Só nos negócios? Quando eu estou dirigindo, é um momento que para mim é mais propício a bater um papo com Deus. Assim. Então, eu acho que é por aí. Né? É você se perceber durante o dia. Né? Você tem essa percepção quando você está dirigindo. Mas essa intimidade com Deus, eu acho que é isso. É você no dia a dia, você está percebendo esses momentos em que você, no vácuo entre uma atividade e outra, né, você tem a nítida certeza e a convicção e o sentimento da presença de Deus. Eu não concordo que é no vácuo. No vácuo que eu digo por quê? Porque às vezes você não está 100%, você está fazendo a sua atividade profissional, naquele momento você está pensando na sua atividade profissional. Eu acho assim, que o critério que você usa para fazer a sua atividade, sei lá, por exemplo, eu recebo uma ligação de um cliente que não é meu, que é do meu amigo lá que está viajando, por acaso. Olha a tentação, né? Vou pegar esse cara e vou cuidar dele, eu vou atender. Assim, não vou fazer isso. Por quê? Não é meu critério é o outro, meu critério é Deus. E eu acho que isso é você estar em comunhão com Deus, nas suas atitudes, porque você tem o filtro que é o que você aprendeu como você agir. Sim, é isso que está emergindo em Deus, porque isso vai te fazer agir dessa maneira. É por isso que eu não acho que é no vácuo. Não, mas eu digo... Pode ser inconsciente, mas... Sim, mas o que eu quis dizer no vácuo é que no momento em que você... porque isso está meio no piloto automático. Então você está fazendo a sua atividade... Às vezes não, às vezes você dá uns 5 minutos de um insight, mas geralmente é no piloto automático. Geralmente automático. É no piloto automático. Eu estou falando aqui entre o piloto automático e o outro piloto automático de outra atividade, é aquele momento que você tem... de dedicação, de... Eu digo de comunhão mesmo, de você... de vir ao você sentir mesmo a presença de Deus, conversar com Deus, você ter essa relação de intimidade com Deus, que durante o trabalho você não está fazendo, entendeu? Então, entre uma coisa e outra, você tem esses insights da presença de Deus, esse prazer de estar na presença de Deus, inclusive. Então eu acho, eu também tenho assim isso no carro, quando não estou com o rádio ligado, porque às vezes a gente quer ouvir mais uma música e tal, mas ter tem os momentos, né, que a gente dá essa parada no meio do dia e tem esse sentimento da presença de Deus. E não, então isso é o desejável, né? É o que a gente... Vou pegar um aviãozinho que eu pronuncio na frente. Então, na prática, eu tenho essa comunhão, que eu vivo essa experiência de entender a palavra de Deus, os seus princípios, né? Eu estou cultivando o amor, porque Deus é amor, né? E aquilo que sai de mim em relação ao outro, ele é fruto do amor de Deus em mim mesmo. Eu acho que é por aí. Então, porque se eu desvinculo de Deus, eu caio na carne, né, eu vou fazer tudo isso que é contrário à natureza de Deus. Ou até fazer essas coisas que teoricamente, tipo, eu falei, né, pode dar tudo aos pobres. Mas
adianta nada. Mas se não for por amor, não é uma coisa que nada. Né? Então é isso, é como se fosse um paradoxo. Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, o que é falar a língua dos anjos? Ter uma experiência de transcender, né, ou uma língua estranha, né, falar uma língua que não é entendida, né, compreendida por nós, uma língua, sei lá o quê. Mas se isso não for revestido desse amor, dessa consciência da presença de Deus, se eu tivesse dom de profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, eu seria racionalmente, né, eu teria uma experiência de intelecto, mas não uma experiência de amor. Mônica? Eu tomei cerveja tá vendo, né? Se eu tivesse fé de tal maneira que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. É interessante isso, né? Se a gente for pensar que isso realmente acontece. Né? Tem gente tem gente que manifesta uma religiosidade, mas ela é mão única, né? Ela é de mão única. Ele tem fé, né? Um cara de fé, um cara que todo mundo olha e todo mundo vê, poxa, esse cara tem uma fé extraordinária, mas é de fachada, né? É a fé de fachada. É uma fé sem amor. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, isso não caracterizaria um amor, mas pode ser de autopromoção, e ele vai mais longe, né? Até entregar o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, nada disso aproveitaria. É o caso dos terroristas, né? Que entregam o seu corpo para ser queimado. Para explodir os outros. Para explodir, mas cadê o amor? Né? Onde está o amor aí? Amor a ele, porque ele quer resolver a sua vida lá na eternidade. Eu acho que aquele sacrifício se faz. Agora, ó, o amor é sofredor. Cristo sofreu por nós. Assim, o amor não trata com leviandade, né? É maduro, nos faz tratar das coisas com maturidade, não se ensoberbece, não há espaço para vaidade quando a gente está cheio do amor de Deus, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Tem uma música, não tem? Tem, é uma música do... Ainda que eu falasse a língua. Puxa, ele morreu esse cara que acabou de ver. É Herbert. Não é do Herbert? Não. É aquele da Legião Urbana. Legião. Poxa, qual o nome dele? Bom, enfim, tem. A letra é essa poesia aqui. Aliás, dizem que ele era de origem cristã. Mas enveredou por outros caminhos. Mas a semente estava nele. Né? Ele tinha o dom de traduzir em palavras. E era um poeta extraordinário. Tem as letras, várias. muitas letras bonitas, eu acho muito
Mas eu acho que um negócio que a gente vê bastante que se opõe ao amor é o egocentrismo, né? Eu acho que na relação de casal eu reparo muito isso, assim, às vezes você pensa mais em você mesmo, né? E menos amor ao cônjuge, né? Acho que o egocentrismo é um oponente muito forte no amor. E que na nossa natureza vem de velhas datas, né? Na nossa natureza humana. Esse é o nosso, é o mal do homem, né? Pensar mais nele. O mundo gira em torno dele, não ele gira em torno dele. Então isso é fatal, hein? E vai se manifestar mesmo na nossa vida. Se a gente não tiver imerso em Deus, né? Se eu não tiver em Deus, eu vou estar comigo mesmo, eu vou estar me endeusando. Se eu não estiver imerso em Deus, eu vou estar imerso no meu ser mesmo. E aí vai se manifestar mais o meu egoísmo. E manifestando o meu egoísmo, todas essas coisas vão aflorar com maior ou menor intensidade. Agora, é lógico, na relação conjugal, isso aparece mais aflorado, né? Eu tenho um amigo que estava conversando com ele uma vez. E ele tinha se separado, né? Aí ele falando porque ele tinha separado e tal, ele falando que a mulher dele não fazia ele feliz. Quer dizer, isso é um egocentrismo total, né? Quer dizer, ele, em vez de pensar em ele, tentar fazer ela feliz e é mais ou menos uma via de mão dupla, né? Ele reclamando que ela não o fazia feliz, né? Quer dizer, ele está totalmente centrado nele mesmo. Né? Isso, uma pessoa muito próxima a mim estava também, havia rompido um relacionamento e o discurso é esse, em outras palavras é o mesmo. Fala assim, mas é uma pessoa extraordinária, mas já não, eu já não conseguia sentir a mesma coisa. Então eu vou cair fora desse relacionamento, porque esse relacionamento não está me dando o prazer que dava. A pessoa é maravilhosa, mas esse relacionamento para mim já não dá porque não me satisfaz. E aí se você vai perguntar, ou se você vai a fundo, nada vai satisfazer esse sujeito. Só vai mudar o galho e Exatamente. Então, essa cultura que nós vivemos é isso mesmo, né? É do egocentrismo. Então, eu lendo isso aqui e os outros textos da Bíblia aqui que a gente vai entendendo essa dinâmica de Deus para a nossa vida, né? Que a gente só vai conseguir isso na medida em que a gente só vai se libertar do nosso eu na medida em que eu me converto, né, e mudo, e me transformo, né, desejando ser igual a Cristo, desejando seguir a Cristo, desejando ter comunhão com Deus. Então aí sim eu começo a ver diferença e nadar contra essa corrente que é o meu egocentrismo. Aquele trecho que a gente estudou da videira, lembra? Fala bem disso, né? A gente é a ponta que está ligado nisso, né? Como é que era? Até esqueci uma parte da seiva, que a gente que Jesus é o galho, nós somos o fruto.
Deus. Esse ramo dá um fruto. Isso. Então o homem, quando ele percebe que ele é uma peça e não a máquina, ele flui melhor. É isso que também você está falando do amor aí. Né? Que o amor tem paciência, tem perseverança, e aí você se conformar sendo a peça e não a máquina, também é um pouco de uma humildade, né? Vamos dizer assim. Porque é difícil o homem ser humilde. Não é da criação dele, né? Pô, você é o... Não, você quer ser... O homem sempre quer ser mais do que alguém. Ele não quer ser nem igual, nem menos, né? E essa do fruto, da videira, é bem... mostrando a posição de cada um, enquanto aquela peça é importante para girar o todo, né? Eu entendo isso, que se você não estiver ligado a Deus, o ramo está ligado você não vai conseguir dar esse fruto, que é o amor, que é o próprio amor. Não é possível, né? E isso a gente vê na prática, é isso mesmo que acontece. Tudo que é contrário a tudo isso que nós lemos é por falta de amor. E por que é por falta de amor? Porque eu amo mais alguma coisa do que a Deus. Né? Eu não estou imerso em Deus, eu estou imerso em outra coisa, mas não em Deus. A humanidade, ela não está focada em Deus, claro, não haveria Então, esse texto é extraordinário, né? Porque ele fala dessa... Isso é possível, você expressar esse fruto de amor, né, se você estiver ligado ao amor, se o amor estiver contigo, se você estiver imerso no amor. E esse amor é o próprio Deus na nossa vida. Não sei se foi hoje, foi isso hoje de manhã ou ontem, né? Não sei se vocês ficaram sabendo que teve um sequestro lá em Portugal de uma garotinha inglesa. Sim. E está toda a Europa comovida com isso. E aí o repórter virou e falou, vem cá, mas a gente tem aqui por dia uns 10 desse e a gente está... Ou seja, o quanto o ser humano que vive em São Paulo, vive na grande metrópole, está totalmente desprovido de amor, de bom senso, sabe, está como se tivesse desligado do mundo. E dando um exemplo de lá do que aconteceu na Europa, está todo mundo correndo atrás, e é um caso assim meio isolado, e aqui a gente, por estar todo dia vendo e acontecendo, a gente está Fica como se fosse como uma coisa já comum. Então aí você percebe o quanto falta amor e o quanto o amor já esvaiu de nós, né? Vivendo numa cidade dessa. O cara falou, e aí você para, eu até parei para pensar, falei, puta, não é que é mesmo? Você vê lá, né? nossa, tá toda a Europa movida atrás dessa criança. Um monte de exemplo a gente pode dar, né? Tá andando na calçada, tem um cara estribuchando lá, você nem chega deitado no chão. Você passa e passa, né? É uma pessoa, tá o amor indo... O que a gente vê são atos... esse descompasso na humanidade é muito grande, né? Essa velhinha, isso aqui velhinha que foi espancada, você viu que estava sendo espancada também pela empresa, um negócio absurdo, sabe? O ser humano começa a ver, eu não sei se também é por culpa da mídia, eu acho que também é um pouco por culpa da mídia, a mídia só mostra isso, você vai se criando uma couraça, né? Desde que o homem é homem, é assim. Mais importância, mas é que tá, estão dando mais importância em mostrar uma velhinha sendo espancada do que mostrar de repente o teu projeto que você está fazendo com uma... Por quê? Porque é a natureza do homem. A natureza do homem prefere ver a desgraça do que... a mídia. A mídia reflete o que o homem quer ver, né? Então, mas o que vende, né?
Mas isso não é um pouco mas isso não é um pouco do desligamento com Deus? Totalmente. Totalmente. Porque a partir do momento que você está querendo ver mais a desgraça do que você vê coisas boas, eu acho que você está partindo para o outro lado. Já está Por isso que Jesus nos convida a sermos com Ele, né? A sermos sal, a sermos luz. Esse é o convite que Deus faz para o cristão. Você quer ser cristão? Então você vai cooperar comigo para a gente colocar ordem nessa bagunça. Você quer ser cristão? Então você vai ter que... eu espero que você dê esse fruto de amor que eu estou te equipando para você ter. Então, a nossa tarefa como cristão é essa mesmo, é de mostrar, pôr a luz onde tem trevas. Né? E mostrar que isso daí não é normal. E mostrar que isso não é o normal. Porque o sistema do mundo sem Deus é esse mesmo, esse de mostrar o que é errado. É esse. Não vamos nos iludir esperando que o mundo vai mudar se ele não tiver Deus. Não é impossível. Impossível. Então, mas ao mesmo tempo a gente vê tantas pessoas aí que põem Deus em primeiro lugar e fazem guerras, estão ali se destruindo. Mas tem um exemplo agora e já desde que o mundo é mundo, aquela região do Oriente Médio ali que, não sei se o Deus deles tem algum problema ou não tem uma sintonia, porque eles vivem para se matar entre os outros em nome de Deus, né? Não chega a um acordo nunca, sabe? Uma coisa que qualquer pessoa de fora está vendo que já não está restando mais nada e eles continuam com aquelas coisas de que o outro dá o mal, enxerga o mal no outro, eles enxergam o mal, você é o mal, o americano é o mal, tá bom, a gente sabe que o americano é o mal, mas por que eu vou explodir ele se eu também vou causar mais mal? Isso daí... Quem é pior? Quem é pior? Mas isso, veja só, nós estamos falando de uma situação de guerra, países que se guerreiam explicitamente, que a falta de amor já é tão explícita, né, em nome de Deus, em nome de qualquer coisa, mas existe a guerra. Agora, isso é uma manifestação clara. Agora, se a gente for olhar o lado obscuro dessa falta de amor, ela é terrível, porque nós temos um mundo hoje, a África, aqui no Brasil mesmo, eles vão pôr a África para a gente... Se você ver quantas pessoas estão morrendo na Ásia, na África, por fome, por miséria absoluta, né? E nós estamos fazendo? Nada. Não tem amor? Tem, mas aqui... Agora, o amor que a gente tem acaba virando um amor dos mais próximos. Vamos tratar de... Você começa a ter aquela coisa de fazer uma espécie de cercos. Você procura manter o amor dentro da tua família, não deixar que isso entre para fora, nem você se expanda para poder ajudar os outros. Mas aí você vê que cria essa coraça aqui. aqui. É interessante, né? Que a religião ela não produz amor. Não, e não mesmo. É a comunhão que você tem com Deus, porque não sei se eu comentei a semana passada daquela estatística que saiu, né, na Folha de São Paulo, que 97% dos brasileiros acreditam em Deus. 97% dos brasileiros, projeção, acreditam em Deus. Então, se você... até fiz falei com o pessoal outro dia, estava falando sobre isso. Imagine se Deus estivesse lendo
lendo essa estatística, né? Falando, puxa, 97% dos brasileiros creem em Deus. Que maravilha, né? Quantos praticam? Quantos? Exatamente. Aí a diferença entre esse acreditar e acreditar ligado, né? Sem fé, ou pela fé, mas sem ação, né? Sem amor, ou uma fé que não produz o amor, uma fé que não mobilizou nada. Então, eu entendo que é uma estatística um pouco vazia, mas é mais esperançosa do que, sei lá, na Europa tem milhões de pessoas que não acreditam em Deus. Eu já digo. Quem já disse o seguinte: se a religião não faz diferença, que diferença faz ser religioso? Entendeu? Não, mas pra mim a religião é zero, não é nada. Tá, mas entre um católico, entre um europeu que passou por 2 guerras mundiais, que foi aquilo que a gente falou, né? Por que eles são ateus, né? É difícil você acreditar em Deus quando cai uma bomba na tua casa e mata os teus filhos, né? Então é por isso que eles também vieram dessa... Mas você acha ruim isso? Você acha... Ruim o quê? Bom, também não diz muita coisa, mas eu acho que o povo brasileiro é um povo que tem uma tendência um povo pacífico. Precisar de uma espiritualidade, seja ela qual for. Já é. Eu acho que é um pouco mesmo. Não, talvez o ponto positivo é que você tem menos conflito. É que daqui a gente possa espalhar para o mundo. Mas a estatística ela fala de coisas interessantes. Por exemplo, que 50% dos que creem, ou dos religiosos, 50% estão em busca de favorecimento pessoal, por uma religião por favorecimento pessoal. Ou melhor, mais do que isso, mas 50% dessa população tem um santo de devoção. E a pesquisa diz, o santo que vai me atender na minha necessidade, vai interceder por mim. Olha, esta semana a dona Júlia falou que domingo foi uma prima deles lá almoçar. Prima não, né? Parente que é prima, é a sócia dela. Ela paga carnês da Santa Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Blanc. E ela fala que aquilo garante ela, assim, ela não vai ter, ninguém vai roubar, ninguém vai bater, que o lugarzinho dela está no céu. O lugarzinho do céu dela está garantido. Mas essa é a religiosidade que existe no Brasil. Aí volta, se for pensar, se você vai espremer uma troca. Se você vai espremer, não é o dar. Se você vai espremer, essa religiosidade está equivocada. Ela está buscando o seu próprio interesse. Mas não é só na católica, você vai no... Tem carnê na Universal, pague seu dízimo, porque Deus vai te contribuindo. Não tem a palavra de Jesus que foi dar e não esperar nada em troca. Você não, né? Basicamente é isso. Você dá o amor. Por isso que está desfundado a religião. A gente poderia dizer assim que ele termina falando que, olha, é como se fosse uma neblina, né? Tem gente que está muito na neblina ainda, não conseguiu perceber Deus ainda. Acredita em Deus, mas não percebe Deus. Mas, Sérgio, acho que mesmo aqui, vamos dizer, entre nós, que a gente tem Deus e tudo, eu acho que a gente mesmo está muito distante desse amor aí, né? Nas coisas mais banais, assim, mesmo relacionamento nós escorregamos todo dia, toda hora. Com os filhos, com os amigos, com os funcionários, com o mendigo que está lá estirado na rua, nossa, tanta coisa. Mesmo se nós formos levar, se nós formos levar ferro e fogo, essa caricatura do amor, né, que está explícita nesse texto, nós temos que admitir que nós ainda estamos muito distantes do amor de Deus, desse amor que é Deus. A referência de Jesus é muito extrema, né?
quer dizer, morrer Muito por longe quem não merece. do que a gente consegue fazer. A gente... Mas não é por causa um pouco dessa coraça que a gente vive aqui. Você vê que quando você vai para o interiorzão aí, você vê aquelas famílias humildes, elas te abrem a casa, te dão tudo, sabe? Não tem aquela coraça que a gente criou aqui na cidade grande. Será que também não é por causa disso que a gente peca tanto? Tá tão longe, tá longe. É o que eu tô falando, no relacionamento conjugal, quantas vezes a gente vê nas ações não tem amor, tem egocentrismo, tem orgulho, tem um monte de coisa. Mas então, mas aí eu volto na imersão em Deus, né? Se a gente não desejar, não buscar, a gente extinguir Deus, né? Ou departamentalizar Deus, colocar Deus, tirar na gaveta só no domingo, na igreja, né? Também é outra coisa que eu acho meio... Coisa que a gente isso é complicado. Você vai na igreja no domingo e de segunda a sábado você... Essa imersão em Deus, e eu acho que isso que esse capítulo sugere, é o dia a dia, é toda hora. As atitudes, Paulo diz, né? Hoje nós temos a mente de Cristo, nós temos essa capacidade de amar como Cristo amou. Nós temos isso agora. Precisamos parar para pensar onde que está, por que a gente não consegue em todos os momentos manifestar esse amor. Onde que está pegando. E aí é orar e falar, Senhor. E também o amor tem muito disso, de você dar e você tomar e ele bater na parede e voltar. Você faz aquilo para a pessoa, você procura se dar para a pessoa, você procura se dar para o meio, você procura se dar pela tua empresa, pelo teu funcionário, e às vezes vem um tapa na tua cara. Mas aí que... O amor é incondicional. Então, é aí que tá. Nós acabamos de ver aqui. É ruim. Não espera. Então, mas é isso que eu estou querendo chegar. Isso, para Deus, né, pensando na imersão, você não pode realmente estar... mas é duro você estar, por exemplo, você está dando amor para uma criança, está ajudando a família dela, está não sei o quê, e de repente mais tarde ela vem e causa um mal para a tua família. Entendeu? Sabe, isso aí é um tapa, é um negócio que depois você fala assim, caramba, é difícil continuar. Tem que estar muito energido. É isso que eu ia falar, tem que estar bem profundo, nas profundezas do amor para aguentar um negócio desse. A nossa expectativa é que os outros tenham esse mesmo sentimento. Não é assim. Porque é lindo você dar flores, toma amor, flores, ri, dá uma flor, toma isso, mas te ajudar aquilo, e tudo flui. Né? E assim, esse amor. Também, né? E aí vem a hora de dar uma vontade, né? É a dificuldade, é o amor incondicional, não sem esperar a retribuição. Mas aí é que está, o que eu te falo da coraça é que muitas vezes, sabe, você está realmente pensando nisso, em ajudar, em fazer, É uma proteção. e vem uma porrada. Entendeu? Aí você começa a não fazer ou então fazer menos. Mas quando a gente recebe de Deus, isso é fonte de abastecer o nosso coração. Aí você tem para dar. Não, você flui como uma água passageira, como uma cachoeira que está sempre você está dando e você nem percebe que você está dando. Às vezes uma pessoa de fora fala, você está fazendo isso, mas por que você está fazendo isso? E você nem percebeu. E você nem percebeu o quanto que você fez bem. Então você não está esperando feedback, porque é uma ação sua que... Então, mas quando isso flui, é maravilhoso. Você fez e fluiu, não voltou nada. Mas o que eu estou te falando é que muitas vezes você flui com esse amor e esse amor te dá um tabefe. Mas aí você já está falando entendeu? assim, Você eu vou fala, fazer aqui... Um funcionário que você está ali
Sabe, às vezes isso, um amigo que você tapou, levantou, não sei o que, depois ele vai e apronta uma com você, isso daí começa a te criar uma coraça, começa a te... Não, mas aí que tá, Jesus lá na igreja, no templo, ele pegou o chicote e expulsou os caras. Quer mais Jesus, que deu amor e botaram ele numa cruz? Precisa ser, agora estou te falando nós, internamente. Então, isso aí que tá. Aí você chegou no onde eu queria falar. Só que Jesus foi ao extremo, ele foi bobo. O cara, ele deu o amor, e aquelas pessoas para quem ele deu o amor, botaram ele numa cruz. Mataram ele consciente. Então, para você ver onde o extremo. Agora nós somos capazes disso hoje, na sociedade que a gente vive. Você aguenta de dar um amor assim, incondicional e tomar uma... Que é aquela história de que... onde que está aquilo lá mesmo? Da mulheres... Sejam submissos? Sejam submissos e maridos amai suas mulheres como Cristo amou a igreja, né? Que é o quê? Que Cristo morreu pela igreja, né? Então... A gente, maridos, morreríamos pelas nossas mulheres? Essa frase é do Marcos. Vou até filmar, ó. Não, eu tô falando, eu acho que... Apaga. Morreriam? Eu acho que não, né? Sei lá, eu nunca passou por uma situação, mas se fosse uma situação... Muito menos a gente já tá puxando, cara. Pela mulher, imagina por um desconhecido, né? Você não morreria por mim? Meu Deus, você vai dormir na cozinha. Você fala que dorme, tem que falar que dorme. Fala que sim. É só falar que sim, porque vai ser tão difícil enfrentar uma situação dessa. Fala que não, existe. Tem tanta gente que morre aos pouquinhos. Mas é engraçado que parece que a gente tem um chip, né, de Deus, assim, que a gente sabe o que deveria fazer e não faz, né? É aquilo que a gente estava conversando do bem e o mal dentro de nós mesmos. Você sabe o que é certo, o que você tem que fazer. Sabe, não tem aquele lance, voltando ao caso do demônio que está lá entrando. Você está dentro de você, o mal e o bem. Esse chipzinho, não é bem um chip, mas esse anjinho, diabinho, convivem diariamente com você. Achei interessante, hoje eu estava lá no projeto, a psicóloga lá, a Adriane, né? Estava conversando com ela sobre o Alan. E ela falando que uma coisa muito positiva é que ele sabe o que ele está fazendo, o que é errado e o que é certo. Mas ele não consegue fazer o que é certo, só consegue fazer o que é errado. Já é alguma coisa, se ele tem consciência, porque tem gente que faz o mal e não tem a consciência. Acho que o discernimento é a melhor coisa que tem. Pelo menos se já acenderam essa luz nele, ele já tem um freio, em algum momento da vida vai ter um freio. Verdade. E tem gente que faz mal e... 7, né? Ainda não formou tanto a personalidade. Tudo isso, né? Está envolvido com droga, traficando, tudo isso está pretende. Nossa, qual essa idade? É aquele que a gente pediu assim. E que ele gostaria de ser diferente. Ela está falando. É interessante. Mas eu vou ali falando. E eu acho que isso tem em todos nós, eu acho, né? A gente sabe o que deveria ser. Nós aqui falamos muito da parte negativa, hein? Nós apontamos agora, né, muitos exemplos maus, muitas coisas mal, mas nós temos que ver um outro lado também, que tem muita gente que vive e procura viver esse mundo. Lá, missionário, você vê se missionário está com tudo. Tem pessoas muito próximas da gente, que a gente vê isso, a gente... talvez um missionário seja uma que mais prova de amor que você largar a tua família, teu coisa, ir lá para o meio da África medicar ou pregar. Mas muitos no nosso meio. Hoje eu passei aqui na igreja perto, de manhã a gente foi entregar um papel lá, e estavam lá, tinha um grupo de drogados e tinha lá um grupo de voluntários, pessoas que estavam lá atendendo, vão preparar comida, eu preparar assim. Mesmo lá no Vila, mesmo
Tem muita gente que está vivendo fazendo a sua parte. Então não vamos também ninguém só vai ficar sozinho sabe consertar o mundo. Mas Deus já tem muitos aliados, tem muita gente que... Acho que por isso que ele não perdeu a esperança ainda. Então... porque tem na Bíblia, né? Quando Deus perdeu a esperança, ele mandou o dilúvio, não foi? O homem. Não, Deus acho que nunca perdeu a esperança, né? Não, mas tem uma passagem, quando a humanidade estava totalmente torcida, ele foi lá e tacou água na Será que tá hoje, né? Levantei pra sentar aqui. Não. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Mas dentre essas três, a maior dessas é o amor.